Olha, a Sara Menezes, campeã olímpica, deixa, até hoje, tem ali o seu trabalho, o seu esforço, o seu exemplo como atleta para o estado do Piauí. É um exemplo. Ela em si é uma figura extremamente inspiradora pelos desafios que superou, pelas conquistas. Sara Menezes, uma unanimidade no esporte local. E um dos esforços de Sara foi justamente de garantir que os alunos tivessem aulas permanentes, através do Centro de Treinamento Sara Menezes. Algumas dificuldades começaram a surgir nesse centro de treinamento. Por isso, Carol Santana está lá e fala conosco ao vivo aqui no Jornal do Piauí. Carol, boa tarde para você. Quais são os problemas que o Centro de Treinamento Sara Menezes tem enfrentado nesses últimos dias? Carol. Oi, Joelson, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Olha, o Centro de Artes Marciais Sara Menezes foi inaugurado em setembro do ano passado, portanto, aí tem um pouquinho mais de um ano. E atende hoje a 380 crianças e também adolescentes da rede pública de ensino e do entorno aqui na comunidade do Saci, onde fica o centro. E nesse tempo todo, já aconteceram alguns tropeços, especialmente a partir de março deste ano, quando o governo deixou de fazer o repasse de manutenção, porque funciona aqui uma parceria da Associação de Judô Expedito Falcão e da Secretaria Estadual de Educação. Desde março, o governo não faz o repasse necessário para a manutenção do centro, que é de cerca de R$50 mil por mês. Então, eu quero saber do professor Expedito Falcão, como é que o senhor tem conseguido manter ainda de pé o serviço desde então. Boa tarde. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Welson. Assim, nós estamos aqui desde o início do primeiro momento em que foi pensado em montar esse centro. Então, a primeira reunião que teve na SEDUC, com o antigo secretário de Educação, que era o secretário Átila Lira, o deputado Átila Lira, desde esse momento nós estávamos juntos para fazer realizar esse sonho de ter um centro de lutas no Piauí. Então, eu participei desde o início, desde a escolha do terreno, tudo o que for que era preciso para a gente trabalhar, para que isso saísse do papel, nós fizemos. Demorou até a sair do papel um pouco. Demorou em relação a algumas outras obras, nem tanto, né? Mas demorou. Nós passamos por 3 governos, então eu fui fiscal de obra, fui atrás na SEDUC, na época de fazer o projeto do centro, tudo isso eu participei. Então, o governo, quando entrou no governo Wellington Dias, a secretária Regina Dias teve a sensibilidade de que isso era um espaço importante para a comunidade e para toda a sociedade piauiense, para toda essa criançada, essa juventude que muitas vezes fica ociosa sem fazer nada. Então, ela teve essa sensibilidade de inaugurar o centro de lutas, junto com o governo do estado, com o governador Wellington Dias. E nós iniciamos as nossas atividades aqui em setembro. O governo inaugurou esse local, é um local amplo, um local muito bom para a prática de atividades de lutas. Nós temos um dojo excelente, acho que é um dos maiores que tem na região Nordeste, se não for maior. Então, tudo isso nós tentamos trabalhar para que o centro funcionasse. Então, teve essa parceria com a Secretaria, com a SEDUC, e nós sempre tivemos um bom diálogo com a Secretaria, então, e começou a funcionar. Então, acho que nós tivemos também uma infelicidade de pegarmos também o Estado e o país num período de uma crise muito forte. Então, aí começaram alguns problemas financeiros dentro do Estado e não foi só o centro de lutas que está sofrendo com isso. Então, nós estamos sofrendo com isso, com esse repasse, e eu estou conseguindo manter porque eu tenho uma boa amizade com os professores, alguns deles são meus alunos. Então, quando eles foram entrar, nós explicamos como nós iremos trabalhar com repasse de recurso público, poderia ter algum atraso, então tudo isso foi colocado antes. Então, mas nós não esperávamos que fosse demorar tanto, mas as atividades nunca pararam. Então, nós tivemos um problema de assinatura de contrato, que foi no período de abril, maio e junho, mas as atividades nunca pararam aqui, nós sempre tivemos nossas aulas, nós já tivemos alunos aqui viajando para o Campeonato Brasileiro, nós temos agora na Copa, nós temos para São Luís, foram 10 alunos, nós vamos para Fortaleza, tem outra turma que vai daqui também para Fortaleza, conseguimos um ônibus, uma parceria com a SEDUC para ela arranjar um ônibus para nós irmos para Fortaleza. Então, nós tentamos fazer de todas as formas que o centro não parasse. Mas só que chegou um momento em que os profissionais, os professores não tinham mais como até mesmo ter dinheiro para vir para trabalhar. Então, chegou um momento em que nós não tínhamos mais condições de manter
o funcionamento mínimo do centro. Mesmo nós sabendo da dificuldade que o Estado está passando, da dificuldade que o país está passando, que o governo está tentando de todas as formas economizar para que as coisas não parem, para que a máquina não quebre, e nós sabemos tudo disso. Mas chegou no ponto máximo disso aí. Só você falou sobre, nós não estamos recebendo desde março. Nós tivemos um repasse em setembro referente a janeiro, e em outubro referente a fevereiro. Só que esse repasse, ele foi feito somente para pagamento de material, porque nós tínhamos um dinheiro que era para comprar um material na época, mas como nós estávamos com uma folha atrasada, então nós demos preferência a pagamento de folha. Então nós pagamos a folha de janeiro, fevereiro e março. E saíram realmente 2 pagamentos agora esse ano, mas só que foi referente a janeiro e fevereiro. Só que nós não podíamos trabalhar com esse dinheiro, porque esse dinheiro é somente para pagamento de material, e a folha estava paga. Essa semana, nós tivemos um encontro lá na CGE, na Controladoria Geral do Estado, e eles nos autorizaram a pegar esse recurso e pagar a folha. Então, nós estamos tentando fazer, alocar todos os documentos necessários para levarmos à SEDUC, para que a SEDUC autorize, a CGE já autorizou, que a SEDUC autorize, para que esse dinheiro que saiu para pagar material, nós possamos pagar folha. E também saiu um pagamento agora referente a julho, que é um convênio novo. Então, são muitas coisas envolvidas, nós temos 3 processos correndo concomitantemente. Então, isso, para as pessoas que estão de fora, fica difícil de entender. Então, você ter o dinheiro em conta, mas não poder pagar, porque esse dinheiro é somente para pagar material. Então, está mais ou menos dessa forma. Mas sobre a paralisação, nós paramos. Ontem eu tive reunião com alguns pais. Os professores, por que nós paramos? Nós estávamos com medo de alguns dos professores entrar com alguma ação trabalhista junto à GEF. Então, nós não temos recurso para pagar uma rescisão trabalhista dessa forma. Então, eu vou ministrar uma aula. Eu vou juntar 2 turmas, vou ministrar aula de segunda, quarta e sexta às 3 horas, para que as atividades não parem totalmente. Mas os demais professores irão parar. Quem vai dar aula é o professor Expedito, porque eu não vou colocar uma ação sobre mim. Então, mas as atividades das outras matérias, das outras turmas irão parar. Essa paralisação que o professor se refere foi comunicada aos alunos essa semana através deste comunicado, dizendo que, por conta desses atrasos, então, as atividades seriam paralisadas por pelo menos 20 dias úteis. Mas, professor, nós temos também uma pergunta do estúdio do Joelson. Pois não, Joelson? Carol, olha, eu quero até chamar a atenção para as pessoas que estão em casa. O que há de mais expressivo hoje do esporte piauiense, o que há de mais bem-sucedido, está aqui aparecendo na tela da TV Cidade Verde. É Expedito Falcão e Sara Menezes. Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, títulos mundiais que, aliás, medalhas e pódios mundiais que até são mais difíceis de ser conquistados, até do que a medalha olímpica. Está aqui, ó. Sara Menezes, Expedito Falcão. É o que há de mais relevante e de melhor resultado no esporte do estado do Piauí nos últimos tempos. Talvez insuperável até. Mesmo assim, Expedito Falcão está relatando toda essa dificuldade. Parte, claro, é falta de recurso, parte é burocracia. E eu pergunto para você, Expedito Falcão, que acompanha experiências como técnico da seleção brasileira de outros estados do Brasil. O que é que está faltando para nós, além, claro, esse apoio que está vindo do estado da maneira como está, mas em relação, por exemplo, a patrocínio e iniciativa privada? Será que, como é que você define o momento e a situação que o Piauí vive, tendo vocês como representantes maiores do esporte local e tendo dificuldades para conseguir recursos para oferecer e descobrir novos talentos? É assim, Joelson, em relação ao patrocínio, isso é um problema geral. Então, eu já relatei aqui que o país passa por um momento muito ruim. O país passa por uma dificuldade muito grande financeira. Então, todos os problemas de Brasília, isso tudo isso é em cadeia. Então, nós temos dificuldade, nós temos alunos aqui que têm potencial, mas não têm condições de viajar por falta de patrocínio. Nós tivemos agora o Troféu Brasil, onde tiveram atletas que eram fortes, mas não foram porque o Estado estava sem cotação para comprar passagem. Então, e nós não tínhamos, e os atletas não tinham dinheiro para
para bancar isso. E a iniciativa privada também não vê por esses olhos, também, eu entendendo também o lado da iniciativa privada também está com problemas financeiros. Então, eu acho assim, acho que enquanto não tiver essa parceria das empresas privadas com os órgãos públicos, fica difícil. Não dá para você botar na conta somente de um lado, não dá para você colocar na conta somente do governo do estado, somente da prefeitura. E não posso colocar também somente nas costas da iniciativa privada. Porque aqui nós temos uma parceria que já dura muitos anos dentro do esporte piauiense, a Faculdade de Santo Agostinho com o Átila. Então, ele já há muitos anos ele apoia o esporte universitário, mas não tem como ele bancar tudo, não tem como ele bancar toda essa parte de passagem, de hospedagem, de inscrição, de alimentação do atleta. Então, tem que ter essa como fosse uma PPP, de todos os lados. Nós temos que fazer uma forma de que o Estado ajude e que os empresários também vejam por esse lado, que eles têm também essa responsabilidade junto com essa nossa juventude, porque quando você tira um garoto da ociosidade, provavelmente vai estar trabalhando com um garoto que lá na frente pode ser um cara que vai estar lhe assaltando, vai estar roubando o seu estabelecimento. Então, essa é a nossa preocupação. Então, nós temos hoje o projeto Superação, nós atendemos hoje mais ou menos 900 crianças. Então, crianças em locais de risco, criança no Vamos Ver o Sol, crianças lá no Mocambinho, criança no Disseu, no Euripides Aguiar. Então, tem vários polos que nós trabalhamos hoje em dia para justamente isso, para evitar essas crianças que entrem no mundo da droga, no mundo da marginalidade, porque depois que entra é mais difícil. Então, vamos tentar prevenir do que depois que entrar, o Estado vai gastar muito mais, mantendo uma penitenciária, mantendo um centro de reabilitação de menores, do que você manter um centro de lutas. Porque quando você mantém um centro de lutas, pode ficar certo. Eu tendo com 380 crianças que eu tenho hoje aqui, com capacidade de chegar a 600 crianças, é muito mais barato do que você manter 30 detentos. Pode ficar certo disso. Então, essas coisas têm que ser levadas em conta também. Mais uma vez eu digo, eu entendo a situação que o Estado está passando, eu entendo a situação que o governo do Estado, que o país está passando, mas essas crianças vão ficar ociosas, então, será se vai ser bom para o Estado, vai ser bom para a nação, essas crianças ter mais um. Ontem estava tendo uma reportagem que o Brasil é um dos países onde tem mais assassinato de crianças, de adolescentes. Então, será se isso que nós estamos fazendo, tentando fazer com que essa juventude não entre nesse mundo, será se isso não vale a pena? Será se esse investimento que está sendo feito pelo Estado não é melhor do que você depois ter que construir penitenciária, construir centros de reabilitação de menores? Então, fica a questão, fica a pergunta. Ok, muito obrigada, professor Expedito Falcão, pela entrevista. Eu volto agora ao estúdio com você, Joelson.